Olá meus caros, aqui é o Corvo. Há um bom tempo atrás eu publiquei um vídeo no segmento Melodium Corvidae onde eu discuti o comportamento do ouvinte em relação à música. Como ele escuta, como era no passado, quando a indústria ainda tinha uma alta taxa de publicação de música na forma física, seja em vinil ou CD, como isso foi mudando com a passagem do tempo, com o surgimento da internet, da pirataria, depois posterior movimento das plataformas de streaming de modo a reduzir esse impacto, como esse movimento histórico, essa mudança, essa transição, o trato direto com a música e onde ela se encontra, como isso impactou fortemente a relação dos ouvintes com a música em si. E um dos pontos que eu mencionei e toquei naquela ocasião foi de fato no trato que os ouvintes têm com álbuns. Não é uma coisa muito mais comum, como era no passado, como foi nas décadas de 60, 70, 80 e 90, as pessoas comprarem, consumirem discos na íntegra, Hoje em dia o movimento do mercado é muito diferente. Normalmente uma empresa ou gravadora faz um incentivo, um esforço de divulgação de um dos seus principais artistas. Esse vídeo ele é bastante pulverizado, ou tenta-se pulverizá-lo, nas redes sociais, nas várias plataformas. E assim a relação com o ouvinte acaba se dando também por movimentos homeopáticos. É um single, um pequeno EP, não se preocupa tanto assim como se preocupava no passado em manter música nova, novas obras a todo instante sendo lançadas. Uma coisa interessante, quando nós voltamos, por exemplo, à década de 70, à década de 80, era encontrar bandas lançando álbuns a cada ano, e às vezes, em algumas ocasiões, 2 álbuns no mesmo ano. Álbuns que, claro, eram menores, por causa do tipo de mídia que era utilizada, O vinil não tinha muito espaço para muito tempo de música, então eram menos músicas, um tempo de duração menor também, mas ainda assim, 2 álbuns no ano. Uma turnê terminava, uma banda supostamente já teria que ter material, ter trabalhado nisso, ou trabalhar rapidamente para apresentar algumas novidades ao mercado, ao público, e entrar de cabeça depois também em uma nova turnê. O fato também das bandas não precisarem estar em turnê ao tempo inteiro, porque elas tinham uma fonte de renda advinda das vendas, no caso dos discos, a gravadora, no caso, as gravadoras naquela época ficavam com a maior parte dos lucros, obviamente, mas os contratos que elas firmavam com algumas bandas davam aos músicos, digamos, uma possibilidade também de se concentrar um pouco mais no processo de composição, pelo menos aqueles que trabalhavam sério, que levavam a sério a sua arte. Eles podiam ficar mais tempo em casa, mais tempo no estúdio, trabalhando em composições realmente de bom nível, e não ter que passar tanto tempo assim excursionando, Que à medida do momento onde a música física não mais vendia, as turnês passaram a ser maiores, também mais exaustivas, e é claro, as próprias gravadoras, a indústria também continua tentando, de todas as formas, abocanhar grande parte do bolo, daquilo que as bandas conseguem fazer de dinheiro excursionando. Não apenas no preço que elas cobram, por tocar em lugar X ou Y, mas também tentando abocanhar parte do merchandising, que é um absurdo, Mas enfim, isso já é uma outra discussão. Mas querendo ou não, álbuns eram mais publicados com maior velocidade no passado do que hoje em dia eles são, porque o modo de consumir, de se relacionar com música também já não é mais o mesmo, é mais homeopático. Os ouvintes ficam mais ligados nos singles, em alguns hits, e não tem tanto assim essa ânsia de dissecar, analisar, estudar, tentar compreender de fato o conceito de um disco, o que levou também muitas bandas e artistas a não se preocuparem realmente com conceitos de disco, conceitos de álbuns. E como álbuns é um tema de interesse para mim, e o tema que de fato eu vou abordar aqui hoje mais profundamente, eu precisava fazer este pequeno preâmbulo de fato antes de entrar
na discussão que eu quero propor aqui a vocês principalmente aqueles que ainda escutam álbuns, que ainda enxergam valor nisso, né, que ainda têm o hábito de querer saber o que de fato um artista está pensando, onde ele musicalmente, espiritualmente se encontra no momento real, atual de sua vida, né? Pessoas que querem saber um pouco mais, entrar mais de cabeça, né, nos pensamentos, nas ideias, naquilo que um músico está fazendo. E de fato, a via de acesso mais imediata, não a única, mas a mais imediata, eu diria que é através dos álbuns. As pessoas que se interessam por isso, este vídeo aqui é para vocês. Eu estou pensando, imaginando e refletindo aqui para atender às suas necessidades. Aqueles que não escutam álbuns, que nunca se dedicaram a ouvir álbuns, talvez podem ficar um pouco mais interessados em enxergar, observar as particularidades que eu vou discutir aqui a seguir. De cara, eu fiz um questionamento inicial no título que eu dei ao podcast e ao vídeo. Eu perguntei o que faz de um álbum musical apreciável. É uma pergunta ampla, ela não é uma pergunta muito restrita, muito específica. E claro, por ser ampla, nós podemos ir em direção a várias respostas possíveis, obviamente. Mas obviamente aqui eu não quero cair, né, na obviedade, que é dizer que um álbum apreciável é um álbum com músicas boas, com boas composições, músicas agradáveis que atendem, de fato, aos interesses musicais, né, pessoais dos artistas, mas também à expectativa do público. Eu não vou cair nessa seara tão óbvia, isso é óbvio. Um álbum, para ser bom, ele tem que ter boas composições, boas músicas. Mas eu quero tocar naquilo que não é tão óbvio assim, porque não é apenas de música boa que faz, né, um álbum ser um álbum marcante, histórico, revolucionário. Há alguns álbuns que eles não são necessariamente perfeitos, que você escuta de cabo a rabo, da primeira até a última faixa, e sai por aí dizendo: nossa, que álbum é impecável, todas as músicas que ali estão contidas são clássicos memoráveis de banda X ou artista Y. Não necessariamente é assim. Alguns álbuns que marcaram muito as suas específicas eras, né, muitos se destacaram de certo modo por causa da inovação. Não era nem tanto assim a qualidade musical do que era apresentado, mas as ideias autorais que estavam sendo apresentadas também naquele período. É claro que alguns desses álbuns, depois que eles foram apresentados, eles inspiraram novos artistas, né, ou artistas antigos que passaram a beber, né, dessa fonte, a produzirem também músicas naquela direção, com aquelas ideias, com aquela filosofia. E alguns desses álbuns inaugurais em termos de estilo e autoria até foram superados por trabalhos posteriores, em termos de qualidade de composição. Mas muitos dos álbuns que fizeram realmente história e se tornaram extremamente apreciados em algumas épocas, eles tinham essa marca da autoria no sentido de apresentar algo que previamente existia, mas não existia sendo comunicado daquela forma, né? É importante sempre lembrar, eu sempre lembro aos ouvintes que ninguém vem do zero, ninguém começa a produzir música dentro de uma bolha e todos nós somos inspirados em algum nível, né? Nós lemos, ouvimos, aprendemos com referências artísticas que nós vamos tendo contato no decorrer, né, dos anos em nossas vidas, e a partir daí, né, esse impacto sensível torna-se alimento mental, psicológico, intelectual, artístico, espiritual, que nós de alguma forma conseguimos traduzir em uma obra de arte, incluindo aí a musical também, né? Então, os nossos antepassados, as nossas referências, os artistas que vieram antes, é claro que eles contribuem muito para que um artista ele produza um álbum autoral, né, e um álbum que marque uma época, se torne apreciável para uma época e que tenha aquele frescor, não apenas sonoro, mas frescor de ideias, frescor na maneira de expressar tal arte musicalmente, né? Mas o diferencial aí são aqueles artistas que realmente conseguem beber dessa fonte, né, aprender com essa fonte, mas não apenas assimilando esse conhecimento,
mas acomodando esse conhecimento cognitivamente falando, a ponto de transformá-lo, né, beber dele, mas transformá-lo e criar uma coisa nova. Os álbuns apreciáveis, eles têm este aspecto principalmente. É meu primeiro ponto, né, que é o álbum autoral. O álbum que insere, né, a música, a indústria, as tendências, inspira todos os seus arredores, né? Ele abre margem para coisas diferentes e tira a indústria musical, de certo modo, daquele ostracismo que é muito comum. É muito comum novas tendências aparecerem, né? Aquela tendência ser copiada ao extremo, ao máximo, esse ambiente saturar e aí aparecer alguém, né, que dá aquele clique. Olha aqui, ó. Isso aqui pode ser feito desse modo. Isso aqui ainda não foi feito. Ou foi feito de um modo diferente, não exatamente como esse aqui que eu estou propondo. Esse movimento de, né, quebra de expectativas, né, de inovação, mas que depois desemboca em uma saturação é muito, muito comum. Mas é característica de um álbum apreciável, né, ter este elemento de autoria. Esse é o primeiro ponto, né? Então não basta apenas boas composições. Muitas boas composições são escritas, são apresentadas, mas pensem, por exemplo, em boas composições sendo apresentadas em um fim, né, de marco, em fim de safra, onde a indústria e aquele estilo já está saturado, depois de anos e anos, né, onde aquele tipo de música e sonoridade está sendo apresentada. Pensem nisso. Em muitos momentos, vários artistas e vários álbuns eles foram depreciados injustamente, mas não porque a qualidade da composição em si era ruim. Às vezes os álbuns tardios, em alguns momentos os álbuns tardios da safra, né, aqueles que estavam sendo publicados, lançados, onde já existia um momento de saturação, às vezes tais álbuns tinham mais qualidade do que aqueles, né, que foram publicados lá no início da trend, né, daquele marco inicial. Muitos são bons, mas em suas devidas épocas eles não foram apreciados devidamente porque as pessoas já estavam saturadas daquela sonoridade. Mas quando nós nos propomos a observar esse álbum, estudá-lo tecnicamente, nós percebemos que aquele álbum tardio, né, do gênero tal, em termos de composição, né, de criatividade, complexidade, arrojo, tais músicas daquele álbum eram melhores que daquelas iniciais. A arte, de certo modo, ela foi lapidada. O problema é que a saturação, né, o grande volume de lançamentos, acaba, de fato, deixando as pessoas um pouco entediadas com sonoridade X ou Y. Mas não quer dizer que um álbum tardio seja necessariamente ruim. E é por isso que a marca da autoria, né, aquele que abre os trabalhos, aquele que aponta o caminho, é importante. E também este artista, com a marca da autoria, nos revela aqui o primeiro ponto, né, que é o ponto que faz de um álbum apreciável. É muito importante levarmos isso em consideração. Um ponto assim, para mim é o primeiro de tudo, né? O que faz um álbum apreciável é principalmente seu traço de autoria, né? Aquele álbum que de fato é um marco dentro da indústria musical. Muito bem. Tendo esclarecido então que não são apenas faixas boas, né, de grande qualidade que fazem de um álbum musical apreciável, também fazem, mas não só isso, né? A gente está tentando aprofundar, pensar um pouco mais a fundo a questão. Nós podemos pular para outros pontos também que normalmente não são muito debatidos. Quando eu falei de autoria e sonoridade, né, de músicas que apresentam algum frescor, que rompem com um paradigma, né, ou apresentam a possibilidade de um novo marco em termos de paradigma, as pessoas costumam esquecer muito da produção. E quando nós pensamos, por exemplo, em álbuns clássicos que marcaram uma época e deram um pontapé em uma nova trend, né, em uma nova moda, né, um novo segmento musical, muitas pessoas costumam esquecer dos produtores. Elas enxergam apenas os músicos que escreveram
tais composições, que tiveram tais ideias, mas se esquecem injustamente do papel importantíssimo, primordial dos produtores, porque, na verdade, né, foram os produtores que fizeram com que aquelas músicas, aquelas composições soassem daquela maneira também. Os músicos, eles têm ideias, eles conhecem a linguagem musical, muitos deles conseguem ler música, o dobro, o triplo desse número não sabe ler, mas tem um bom ouvido, né? Tem algum movimento autodidático que os leva a saber compor música, mas música é uma maneira de expressão. A linguagem em si, ela se aplica em um determinado espaço, né? E a primazia desse espaço é o campo auditivo. Sempre foi, sempre será. O modo como a música chega aos nossos ouvidos, nos preocupar com a qualidade do som, a limpeza do som, o modo como ele é produzido, também faz parte desta discussão. Nós podemos selecionar vários e vários álbuns que vocês aí adoram, amam, e fazendo o exercício de pensar em outros produtores produzindo aqueles discos e não os produtores originais, é muito provável que tais álbuns soariam diferentes. Algumas pessoas vão assustar, estranhar. Sério, Corvo? Sério. Muito sério. Se você pega um disco X ou Y, por exemplo, a gente pega os discos do Iron Maiden, aqueles que foram produzidos pelo Martin Birch, lá na década de 80. Se não fosse o Martin Birch produzindo aqueles discos, eles soariam diferentes. Não é apenas os músicos que tocam, os instrumentos que eles utilizam, o timbre, o tom característico deles, que é parte da identidade deles, é parte da digital, isso tudo está ali, tá? Mas nós temos que levar em consideração que tudo que é gravado, captado pelos microfones, por toda a instrumentália de um estúdio, depois essas coisas vão para uma mesa de som, uma mesa de edição, onde esse material é editado, esse material é mixado, procura-se uma sonoridade que esteja mais próxima na epiderme, né, da identidade de um artista ou banda, né? Isso tudo é o trabalho de um produtor, é fazer com que aquelas ideias, que aquela linguagem musical, que o principal diferencial e qualidade dos instrumentistas possam chegar ao nosso campo auditivo, né, à nossa audição, de uma maneira limpa, uma maneira identitária. Se não for limpa, tem que ser identitária, característica que diz que aquela música é de tal artista ou de tal banda, né? Aquele negócio de você escutar uma música e saber, é esse sujeito aqui. Sabe aquela sensação que nós temos quando nós escutamos uma voz, um timbre de voz, e sabemos que é aquela cantora ou aquele vocalista que está cantando, sem saber, né, o nome da música, nada. Sabe aquele traço identitário? É disso que eu estou falando. A música também tem isso no campo da produção, porque o tom de um guitarrista, um baixista, né, a maneira como um musicista, um instrumentista soa, isso também entra no campo de responsabilidade do produtor musical. Fazer com que aquele som seja distinguível, que todas as sujeiras, né, imperfeições, tudo que a tecnologia apresenta como limite em termos de captação, né, em termos de gravação, que todas aquelas impurezas sejam retiradas para que esse traço identitário seja verificável facilmente. Então, quando nós levamos em consideração, né, o álbum que é autoral, o álbum que é reconhecível, né, aquilo que nós ouvimos e sabemos, é tal sujeito tocando guitarra, é tal sujeito cantando, isso também tem uma parcela de responsabilidade muito grande no que diz respeito ao trabalho do produtor. O produtor também ajuda a isso. Um álbum punk, ele soa punk também por causa do produtor, né? Ou um álbum de heavy metal, ou um álbum de pop, ou um álbum de new wave, um álbum de funk,
eles têm sonoridades, eles têm direções, eles têm um marco identitário que diz respeito ao gênero ou subgênero que eles estão inseridos, mas também diz respeito à identidade, às idiosincrasias dos músicos ou músico envolvido. E quem faz tais qualidades, tais características aparecerem mais de maneira mais transparente é o produtor, é um bom produtor. Então, se nós pegarmos, né, as gravações cruas, né, de um álbum clássico e colocarmos um outro produtor para fazer o processo, o trabalho de mixagem, de edição daquilo, obviamente o álbum não vai soar igual. O que nós acompanhamos nas últimas décadas quando a indústria passou a lançar novas edições de álbuns clássicos? Essas remasterizações com bonus tracks e tal. Álbum remasterizado. O que muita gente começou a reclamar? Caramba, ele não está soando, esse álbum está soando como ele soava no passado. Não é que ele está soando pior, é diferente. É diferente porque em algumas situações, muitas na verdade, não foi o mesmo produtor que fez a produção. Ele não tem o mesmo acento, ele não tem a mesma direção de trabalho. Quando nós mudamos o produtor, né, quem trabalha, né, na lapidação das composições, das gravações, a obra também muda. E foi interessante, né, muito curioso de escutar testemunhos, ver as pessoas reclamando ou até elogiando que um trabalho antigo ficou superior. Foram poucos momentos, né, até porque as pessoas não são muito abertas a mudanças. O ser humano tem uma certa dificuldade em aceitar coisas novas, principalmente quando ele gosta muito, né, de uma coisa do jeitinho que ela é. Mas enfim, foi muito curioso, né, acompanhar nas redes sociais, nas plataformas, as pessoas comentando como aquelas músicas não soavam mais do mesmo jeito, embora o material utilizado, né, tenham sido as gravações originais, né, aqueles analógicos em rolos de fita antigões lá do passado. Curioso, né? Então nós não podemos deixar de levar, no caso, né, o trabalho do produtor também nesse processo. Ele é fundamental. Então, para um álbum também ser apreciável, nós temos que considerar não apenas os artistas e instrumentistas envolvidos, mas aquele membro que ninguém lembra, que ninguém se preocupa em descobrir no encarte de um disco ou nos créditos que aparecem aí na internet, em algum lugar, né? Ninguém lembra, ninguém se importa com o produtor, mas ele é o integrante extra, que não é apenas um extra. Ele é um integrante fundamental para o álbum ser apreciável e clássico, como ele foi. Por fim, eu vou apresentar mais 4 pontos cuja separação é meramente didática, porque, a meu ver, esses pontos eles dialogam, eles conversam dialeticamente. Eles estão dentro de um movimento dialético. Não tem como falar sobre eles sem relacioná-los, entrelaçá-los. São características como tempo de duração, relevância, condução e conceito. 4 coisas. Repetindo: tempo, relevância, condução e conceito. O que é o tempo? Tempo de duração é o Cronos, é a cronologia de um álbum. O tempo que ele leva do início ao fim, né? Há álbuns muito pequenos, há álbuns gigantes, né? Há álbuns pequenos que dizem pouco, mas dizem muito. O suficiente, são finos mesmo, gostosíssimos de ouvir. Álbuns aí como os clássicos, né? Que tinham lá, batiam lá o teto de 40 a 45 minutos. Álbuns estupendos, curtos. Mas também tem álbuns pequenos que são horrorosos, muito ruins, que pode ter aquela faixa ali clássica, interessante, gostosa de ouvir, mas as outras não apresentam a mesma qualidade daquela faixa, né? Que normalmente é a faixa de divulgação, hit. Então o tamanho, né? O tamanho aqui, de fato, em música não é documento. Nós podemos ter epopeias musicais, músicas progressivas com mais de 20 minutos extremamente enfadonhas, que não dizem absolutamente nada, são apenas, né, uma masturbação com os instrumentos. E nós podemos ter músicas progressivas, né, suites, de 30 minutos que a gente nem vê o tempo passar.
devido ao fato delas serem fluidas, extremamente bem pensadas, bem produzidas, né, estruturadas, serem realmente brilhantes. Esse mesmo fenômeno acontece com álbuns. O tamanho aqui não é documento, né? O que importa é a qualidade inserida ali. Há álbuns que são muito grandes, muito extensos e são enfadonhos, mas existem álbuns duplos que você também não vê o tempo passar, porque a qualidade das composições é impressionante. Os idealizadores, os músicos envolvidos estavam em um momento tão inspirado em suas carreiras, né, que a música fluía, nascia, chegava assim rapidamente às suas mentes. Elas têm um impacto emocional muito grande neles, elas tiveram neles durante o processo de criação, de arquitetação dessa música, e também nos impactaram emocionalmente em um nível muito profundo. Então, há álbuns que são muito grandes e enfadonhos, né, mas nós temos que cindir com aquele preconceito de pensar que todo álbum grande necessariamente vai ser ruim e cansativo. Não necessariamente. Mas aí, né, é por isso que eu falei sobre um entrelaçamento com as outras questões. É por isso que eu falei que os pontos que eu pontuei, como tempo, relevância, condução e conceito, andam juntos. Porque aqui não é só o tempo. Eu falei também de relevância. Falei de relevância, falei de condução e também falei de conceito. Apenas falando de tempo. E quando eu falar de relevância, quando eu falar de condução isoladamente, eu também estarei falando de tempo. São coisas que andam juntas. Andam juntas. O que faz de um álbum relevante? Né? Falei da autoria previamente. Falei da qualidade das composições, que era uma coisa óbvia. A música tem que ser relevante. Ela tem que ser relevante para a história da banda, para a história do artista, para a história do movimento musical, né, do gênero musical. Ela deve apontar para o futuro, ela deve ser identitária. Isso são aspectos de relevância. Aspectos de relevância que também têm um período, um marco de tempo suficiente para serem apresentados. Eu posso dizer de mim em 45 minutos ou 80 minutos, da minha arte, da minha obra. O tempo necessário para falar da minha obra, do que ela representa, do que eu quero comunicar e que tipo de relação ela tem com o restante do gênero, subgêneros da indústria, é algo que eu posso fazer em 40 minutos ou posso fazer em 80 minutos, ou 120 minutos, depende. Depende da minha mensagem, depende das suas características. Mas é sempre possível falar sobre si, falar da sua obra, né, mostrar relevância musical, mostrar sua qualidade como cantor, cantora ou instrumentista, de maneira, eu não diria sucinta, né, mas assertiva, no sentido de não criar barrigas, não ser prolixo naquilo que você quer comunicar. Uma música ela pode ser curta e dizer muitas coisas, e demonstrar um nível de erudição absurdo. Por exemplo, há músicas de 3 minutos e meio que nós encontramos virtuosidade nelas, onde guitarristas apresentam seu trabalho, sua abordagem, e a gente consegue ouvir, sentir, racionalizar a virtuosidade no modo como ele aborda tal instrumento. A guitarra, por exemplo. 3 minutos e meio. E há outros instrumentistas que precisam estender solos, fazer com que eles sejam gigantescos, né, imensos, né, a música beira lá os 8, 9 minutos, né, em solos gigantescos, mas solos que não têm profundidade nenhuma, que é apenas ali movimentos aleatórios, né, espontâneos, sem uma direção ou mensagem muito clara. É como se fosse um músico fazendo uma jam, né, improvisando, mas a tal dessa improvisação não tenha saído algo realmente digno de nota, digno de ser gravado. Tem muito isso também. É normal, por exemplo, em gêneros como o jazz, né, a improvisação é a alma do jazz, e jazz é maravilhoso, né? É claro que existem artistas bons e ruins de jazz, mas jazz, a base do jazz é a improvisação. E há musicistas, instrumentistas que sabem realmente improvisar, mas jazz é uma coisa que demanda estado de espírito. Você não pode simplesmente estar enfadado, né, de mal com a vida. Você pode até estar de mal com a vida, mas você não pode não ter vínculo emocional com a música. O musicista, o instrumentista de jazz, ele tem que estar
emocionalmente vinculado com a música, ou então a improvisação dele não gera maravilhas, como normalmente se gera, né? Como normalmente nós esperamos de músicas de jazz. Ou então vai ser apenas uma salada mista de ideias fragmentadas e que não tem uma estrutura, um diálogo muito claro, muito evidente. A mensagem que se quer traduzir, que se quer comunicar musicalmente ainda não está muito clara, né? Às vezes o instrumentista, o musicista sabe, ele sente, ele entende o que quer dizer, mas ele ainda não encontrou o meio de traduzir isso musicalmente, de tirar do campo das ideias, da fala e traduzir isso através do campo auditivo, de um outro sentido. É fazer esse processo de transição, de tradução, comunicar isso de uma maneira diferente, né? Relevância musical tem muito a ver com o tempo, porque também é o tempo de dizer, de traduzir aquilo que se sente. E às vezes o sentimento é muito profundo, mais complexo e denso, que ele necessita realmente de mais de 45 minutos. Mas às vezes ele necessita apenas 45 minutos. E quando um álbum é produzido apenas com essa marca de tempo e aqueles extras, aquela sujeira é tirada, isso é cortado, né? Aqueles sacrifícios são feitos, sacrifícios necessários, né? Tirar a barriga é necessário, né? O álbum fica melhor. Então, esse bom senso, né? Essa relação entre relevância e tempo também é algo que faz de um álbum, né? Um álbum musical apreciável. Existem álbuns muito longos, enfadonhos, e álbuns muito longos que você nem vê o tempo passar. Você olha pro relógio, caramba, passou isso tudo. Você sente como se você estivesse escutando aquela sinfonia, né? Tivesse começado há pouco tempo e passou, sei lá, 1h30, 2 horas, né? É algo inquestionável, né? Nós não podemos ignorar que esse tipo de coisa existe de fato. Eu acho que ouvintes de álbuns, principalmente, já tiveram essa percepção, né, em suas trajetórias. É algo muito comum. Mas a condução é um ponto que eu também não posso tirar aqui da minha linha de raciocínio, da reflexão que eu estou propondo. Por que condução é importante? Vou partir do princípio mesmo, sabe? Do básico. Quando vocês pegam um álbum musical, vão lá no encarte, viram o encarte para ver, né, qual é o título das músicas, quantas músicas tem naquele disco e tal. Aquilo que vocês enxergam ali, música 1 a 10, música 1 a 15, o modo de organização delas não é por acaso. Há muitos artistas, bandas que não ligam para a disposição das faixas, mas isso não é uma regra. Muitas ligam. Muitas têm um princípio, uma ideia, têm uma direção, algo que elas pensaram para fazer tal disposição. Elas montaram o álbum com a faixa 1, a faixa 5 e a faixa 7 naquele lugar ali porque ela tem uma razão de ser, uma razão para estar naquele lugar. Um álbum costuma ter suspiros também. Álbuns muito pesados, muito intensos, às vezes eles têm pausas breves, para a pessoa respirar um pouco, relaxar um pouco e se reenergizar, né, para voltar de novo com intensidade em uma faixa seguinte. A disposição das faixas é algo pensado. É claro, reforço, tem artista que não pensa nisso, mas pensar nisso sim é muito importante. Como eu, artista, enquanto ouvinte, como eu degusto, experimento esse meu trabalho com uma disposição de faixas X. Tá legal para mim? Que bacana. E para o outro, como é que é? Vocês já ouviram falar, né, em convites especiais, audições, quando uma banda convida um grupo de jornalistas, né, e até mesmo alguns fãs, né, pessoas civis, eles fazem eventos especiais antes do lançamento e colocam o álbum para ser ouvido, né, para ser apreciado e coletar realmente percepções, sentimentos, né, julgamentos daqueles que ouviram. Também nem sempre isso é utilizado para avaliar esse tipo de coisa, condução e disposição de faixas, mas produtores, né, musicistas assim, interessados nesse aspecto, que é um aspecto que para mim, né, na minha avaliação, influi muito na qualidade de um álbum, no quanto ele é apreciável,
é um espaço também muito útil para mensurar, sentir isso. Porque às vezes a disposição de faixas pode agradar a mim individualmente, ou pode agradar a banda que chegou em um denominador comum, né? Porque as bandas, né, os instrumentistas discutem isso. Qual faixa que vai ser primeiro? Né? Qual faixa que vai ser divulgada? Qual vai ser o nosso hit? Qual vai ganhar, né, um videoclipe? Qual vai ser a faixa de encerramento? Onde reside a qualidade maior em termos de composição aqui dentro do nosso álbum? Onde está? Como dispor isso para que a audição, toda a jornada, né, a viagem do ouvinte seja mais confortável e agradável para ele? Isso também é discutido, né? Isso também, condução também entra dentro do aspecto de relevância, e claro que a condução também é dada, é inserida dentro de uma margem de tempo. Entendem? Né? É por isso que eu falei e volto a repetir, reforço, essas coisas estão interligadas. Isso aqui também é importante. Como você conduz o álbum do seu início ao fim, onde dispor, colocar as faixas e como elas se comunicam entre si, também é algo importante e pode fazer de um álbum mais apreciável por causa disso, mais confortável, mais delicioso de ouvir. É uma trajetória, um caminho que você vai do início ao fim e é gostoso. E às vezes a mudança de faixas, tirar uma de um lugar e colocar lá em cima, talvez não vai ser tão legal assim. Não vai ser tão bom assim, estimulante assim. Entendem? É uma característica inclusive que nós também percebemos em turnês ao vivo. As bandas, quando elas saem para tocar, elas não fazem um setlist. O setlist também é apreciável nesse sentido. Com quais músicas abrir o show? O que vai estar ali no meio, né? No meio da apresentação? O que vai encerrar? Há uma ambiência, né? Há uma relação também com o desejo, com né, nossos sentidos em questão, de modo a ser a experiência mais agradável, mais satisfatória, mais desejável. E a condução é um ponto muito importante nessa trajetória. Por fim, chego então ao conceito. Álbuns também têm conceito. E eu não estou falando aqui apenas de álbuns conceituais. Álbuns, por exemplo, que têm uma história com começo, meio e fim, e que não apenas a instrumentação, mas também a parte lírica conta essa história. Álbuns conceituais como, por exemplo, né, o Operation Mindcrime, do Queensryche, né, o Seventh Son of a Seventh Son, do Iron Maiden, entendem? O The Wall, do Pink Floyd. Eu não estou falando apenas de álbuns conceituais. Esses álbuns têm acento conceitual muito forte. E são álbuns realmente considerados álbuns conceituais. Tem uma história, um conceito que a música vai trabalhar, vai ter aquela direção, aquela condução, vai ter aquela característica estética muito específica, e a parte lírica vai fazer uma jornada, vai contar de fato uma história. Mas um álbum, para ter conceito, não necessariamente ele tem que ser conceitual. Os bons álbuns, os álbuns musicais apreciáveis, têm conceito. Porque música é conceito. Na sua essência, música já é conceito. A direção musical já é conceito. Há alguns álbuns, por exemplo, que eles são pensados para ser uma salada mista. Mas eles foram pensados para ser essa salada mista desde o princípio. E o que seria essa salada mista? Um álbum com várias faixas, mas faixas que exploram gêneros, tendências musicais, conceitos diferentes. Por exemplo, eu tenho um álbum, né, eu ouvi um álbum de uma guitarrista japonesa, Rie Suzaku, que a ideia do álbum dela, um álbum instrumental dela, era traduzir na guitarra, falar através da guitarra, os dialetos musicais diferentes de diferentes partes do mundo, de países diferentes do globo. Então cada faixa, né, ela pensou em uma música, uma faixa instrumental que estivesse conectada com o estilo musical de cada país. Então ela soa diferente em cada faixa. Porém, a ideia, o conceito original dela era este. Em uma faixa X, ela vai tentar expressar na guitarra a musicalidade do Brasil. Mas depois ela vai lá para o México. Né? Depois ela vai para a Oceania, vai para a África, vai para a Europa. Enfim, ela começa a viajar. Viajar, escutar música estrangeira para se inspirar, para aprender tendências, né? O dialeto musical
desses países para ir, do modo dela, de maneira autoral, do jeito dela, tentar traduzir isso na guitarra. Fazer com que a guitarra, seu instrumento de preferência, onde ela é de fato versada, que a guitarra fale tais dialetos, do modo dela, né? Com o tom que é dela, e, né? Com as distorções, mas que ainda nós escutemos a música e saibamos, é daquele país, veio dali, é uma música com, né, tendências francesas, ou italianas, ou brasileiras, entendem? Não é um álbum conceitual, mas é um álbum com conceito. Não é conceitual no sentido de contar, né, uma história com começo, meio e fim, ou ter apenas uma direção, mas é um álbum conceitual, porque a jornada dela é de circular com a guitarra, falando com a guitarra, né, é o seu porta-voz, circular pelo globo, falando musicalmente, né, os dialetos musicais que existem no globo. Então ela faz uma jornada musical. Tá aí o conceito, né? Mas eu falei dos álbuns, no caso de um álbum salada mista, que funciona porque teve um conceito pensado, para falar também dos álbuns que são salada mista, mas que não tem conceito algum. Que são apenas recortes, né, sobras de outros álbuns, né, ou músicas escritas rapidamente durante a turnê que o artista não teve muito esmero naquele trabalho. Eu tenho aqui umas 5, 7 demos, 8 demos gravadas diferentes. Vou produzir isso aqui, vou colocar isso dentro de um álbum e lançar ele. É uma salada mista também, uma salada de frutas, né, muito diferente uma faixa da outra, de momentos diferentes, que não tem assim, né, algo que as liga, um nexo para que elas estejam ali. Elas são corpos estranhos dentro dessa estrutura, né? Corpos estranhos em relação umas às outras. Elas têm um marco, elas têm uma história, elas vieram de algum lugar, mas elas estão colocadas ali, dispostas ali daquele modo, elas são estranhas, elas não são fluidas, elas não comunicam-se umas com as outras, elas não ajudam a estruturar o que é um corpo de um álbum, né? O que faz de um álbum. É como se você tivesse comprado o álbum, ou tivesse acessado o álbum, estivesse escutando-o, mas ao mesmo tempo estivesse escutando pedaços de partes diferentes, que não fazem parte de um conceito, de uma coisa única. Vocês estão me entendendo? São pedaços, fragmentos, ou melhor, uma expressão boa no caso aqui, uma colcha de retalhos. Então nem toda salada mista é conceito, mas existem saladas mistas que são conceituais, como o exemplo que eu dei. Mas existem também álbuns que apenas têm um gênero, uma direção e que são conceitos. Inclusive são álbuns, né, cuja essa sonoridade, essa direção é apresentada conceitualmente, de modo a você, ouvinte, ter acesso, ter contato com todas as ideias que aquele artista teve dentro daquele conceito. Olha, eu quero fazer um disco de hard rock. E eu tenho uma inspiração forte do Ed Van Halen. Eu vou me expressar musicalmente, sendo inspirado por ele, eu vou me expressar musicalmente dentro do hard rock, e as minhas faixas vão apresentar aquilo que eu sei comunicar, aquilo que eu sei falar através do hard rock, né? E são faixas que nós notamos que a primeira não é igual à sexta. É hard rock, é o mesmo gênero musical, mas o modo de falar, de conduzir, de se expressar é diferente. Nem sempre é uma introdução, né, seguida de estrofe, ponte, refrão. Às vezes a estrutura muda um pouco, né, a estrutura no modo de compor uma faixa muda. Enfim, são modos diferentes de se expressar por via do hard rock. De várias maneiras. De maneiras plurais, embora o gênero musical daquele álbum seja apenas um. Há álbuns de hard rock que são muito diversos. São petardos, maravilhosos. Citei o Van Halen, né? Os 2 álbuns do Van Halen, os 2 primeiros. Maravilhosos. E olha a pluralidade musical que existe neles. E são álbuns de hard rock. Apenas de hard rock. Mas a criatividade, a inventividade, a forma de falar através do hard rock
é diversa, é rica. Tem conceito, é pensado, é desenvolvido. E é claro, existe muito talento envolvido, né? Mas ao mesmo tempo existem álbuns de hard rock, que é o gênero que eu estou citando aqui, né, utilizando como exemplo, que você escuta a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta faixa, e elas estão falando a mesma coisa musicalmente. A letra muda, né? A parte lírica da letra muda, mas musicalmente é a mesma coisa. É a mesma estrutura, mudam-se, né, os acordes aqui e acolá, mas é a mesma coisa. Já tiveram essa sensação? É uma sensação válida, é uma sensação que é, de fato, ela diz do real. Os músicos envolvidos, o conceito deles é muito simples. Ele não é tão vasto, não é tão rico, não é tão plural como de outros talentos, né? De músicos um pouco mais eruditos, mais criativos, mais inspiradores, mais marcantes historicamente falando. Mas é conceito. O conceito está ali, né? Há pessoas que têm mais conceito do que outras, é fato. Mas o que faz de um álbum musical apreciável também é o seu conceito. E o quanto o seu conceito é, como eu havia falado, relevante, o tempo em que esse conceito é expresso, o tempo que você leva para expressá-lo sem criar barrigas, fillers, né? E como esse conceito também é conduzido. E no que é importante a condução no sentido do conceito? É o modo como você apresenta, explica esse conceito. Há pessoas que não são didáticas. Pensem, por exemplo, em professores que têm um conhecimento acumulado, gigantesco, mas que não são didáticos, eles não conseguem explicar, traduzir, informar, comunicar ao outro aquilo que sabem, embora eles sejam brilhantes. E há professores que conseguem fazer isso. Explicar um conceito muito complexo de maneira, eu não diria simples, mas discernível, identificável, reconhecível, de uma forma prazerosa, que a pessoa, entendi, não era tão complexo assim quanto eu imaginava, ou às vezes era, mas o jeito que você me explicou, o jeito que você me apresentou as suas ideias, eu consigo entender. Agora eu entendi, por causa do modo que você me comunicou. Eu ouvi o outro falando e não entendi, mas com você eu entendi. O que é isso, meus caros? É o conceito sendo comunicado musicalmente, mas o que é também condução? Ok? Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar aqui, né? Expandindo um pouco o meu vídeo, onde eu falei, né, da cultura dos ouvintes, o modo como eles escutam música, né? Falei lá que há pessoas que escutam álbuns, né? E eu achei que era válido fazer mais um podcast falando apenas especificamente dos álbuns, né? Da escuta dos álbuns e o que faz dessa escuta apreciável e o que faz de um álbum realmente apreciável. Características que colaboram, contribuem diretamente para que um álbum seja apreciável. E se ele é apreciável, de certo modo, né, ele tem grandes chances de ficar marcado na história da música, do gênero em que se insere, né? Enfim. Agradeço àqueles que ouviram, um abraço a todos e saudações, Corvides.